Salve! Faz um tempo que eu não gravo uma aula daqui de aprendizagem de máquina 2 para o canal, né? Então talvez eu esteja até diferente, mais velho, talvez mais cabelos brancos. Eu sei que ele tá comprido, porque tá no meio da pandemia, não dá pra ficar indo cortar o cabelo. Enfim, vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma coisa bastante diferente de outras, assim, que a gente já tem falado, mas que tocam um pouco em alguns assuntos que até já tem vídeo no canal. Primeiro, vamos lembrar o seguinte: essa figura aqui é daquele livro-texto, que é esse Inteligência Artificial, uma abordagem para aprendizado de máquina, recomendo fortemente. Isso aqui é uma categorização mais clássica, inclusive ele escreve aqui hierarquia clássica do aprendizado, né? Para dizer quais são os tipos de aprendizado de máquina que a gente tem. Eu nem vi que minha caneta estava rosa, mas eu achei bonito. Vamos com ela. Então, o jeito mais clássico e o jeito que é mais comum de se falar que o aprendizado de máquina se divide é aprendizado supervisionado e não supervisionado. E a gente tem aula disso aqui no meu canal, né? Um monte de aula diferente sobre essas coisas. Então, classificação e regressão no supervisionado, agrupamento, regras de associação no não supervisionado. A gente tem aulas e sumarização não temos e não vamos ter, tá? Mas esse aqui é o jeito mais clássico de se dividir. Só que aí eu apresentei na minha aula inicial lá de aprendizagem de máquina uma hierarquia um pouquinho maior. Tem algumas coisinhas a mais. Então, por exemplo, entrou sistema de recomendação e reinforcement learning. Sistema de recomendação a gente conhece bem, aquela coisa do Spotify, do Deezer, qualquer coisa de música, do Netflix, do YouTube, qualquer coisa de vídeo, tá? Sem fazer propaganda para ninguém. Que quando você entrar lá, ele já te oferece algum vídeo, alguma música baseada nas coisas que você ouviu. Né? Eu, como sou pai recente, você entra lá, ele te oferece uma palavra cantada, alguma coisa desse tipo. Aí acabou com o meu sistema de recomendação do Spotify. Mas vamos lá. E o resto a gente já falou aqui, né? A única coisa aqui que embaixo está um pouco melhor dissecado. Então aqui eu falo sobre binário, multiclasse, multilabel, hierárquico. Tem aula dessas coisas todas aqui de baixo. Né? Só que aí a gente sabe que está faltando alguma coisa, né? Até porque eu estou falando das minhas aulas, minhas aulas, minhas aulas. Eu tenho aula do negócio chamado aprendizado semi-supervisionado. Então, esses caras não estão nessas hierarquias, né? E eles existem para casos em que a rotulação é possível, mas ela é difícil. Quando a rotulação é possível, a gente sabe que a gente vai ter que necessariamente ir para o aprendizado não supervisionado. Quando ela é possível e a gente consegue ter bastante rótulo, etc., vamos para o supervisionado, vamos fazer uma classificação ou regressão, né, se for contínuo ou rótulo. Beleza. Mas eu já falei, olha, tem uns casos aí que a gente consegue rotular um pouquinho. Tudo que a gente viu aqui foi aprendizado semi-supervisionado, que na verdade na nova regra aqui, isso aqui seria um S, assim, não. Nova regra que nem é tão nova. Fica aqui correção. Então o que a gente viu é que a gente tem lá alguns dados de uma classe, alguns dados de outra classe, então o rosa e o azul aqui são duas classes separadas, e eu vou colocar preto aqui, né? E a gente tem um monte de outros dados que não tem rótulo nenhum. E aí a gente pode fazer algumas coisas diferentes. Primeiro que a gente pode fazer classificação não semi-supervisionada ou regressão ou agrupamento semi-supervisionado, né? Tem tarefas diferentes para semi-supervisão. E aí se eu for pensar em classificação, eu posso fazer ou alguma coisa indutiva, que a partir desses dados eu tento achar um modelo de classificação, tento separar as duas classes, ou eu posso fazer transdutiva, né? Que é aquela coisa de propagar rótulo, lembra? Então eu vou transformando essas bolinhas pretas em azuis ou rosa, de acordo com proximidades com outros caras que já estão rotulados e assim por diante, né? No caso da transdução, eu posso ir lá, pegar o dataset final, né, em que eu propaguei todos os meus rótulos, e criar um modelo a partir daquilo. Existem alguns problemas em relação a isso. Então, por exemplo, pode existir inconsistência, né? Então, deixa eu voltar no meu slide anterior aqui. Eu coloquei aqui algumas coisas óbvias, né, nas minhas linhas, etc. Mas, por exemplo, esses exemplos aqui, ó, esse exemplo aqui. Será que ele deveria estar na classe azul ou na classe rosa? No X ou no tracinho? É difícil saber, talvez ele esteja numa área de incerteza, e aí pode ser que eu, fazendo uma propagação de rótulo para ele, eu coloque muito ruído, né? Ele e outros exemplos, eu coloque muito ruído. Outra coisa é que eu posso ter um monte de dado que é redundante, né? Então, se eu tiver um monte de bolinha aqui assim, à volta desse cara, não precisava ter rotulado todo mundo, né? É lógico que isso aqui é um menos, né? Um tracinho.
Então eu também posso ter, e aí isso vai populando à toa o meu conjunto de dados, né? Bom, então com esses problemas, né, eu sei dizer que o aprendizado semi-supervisionado não necessariamente é lá tão bom. Então, por exemplo, para não criar inconsistência, o que eu preciso fazer? Parar de rotular, não rotular todo mundo? Mas aí o que vai acontecer é que eu não vou rotular uns caras que eu deveria justamente rotular, que são aqueles caras que estão na margem, na fronteira entre as duas classes, ou 3 classes, ou 4 classes e assim por diante. E aí, né? Quanto que eu tenho que rotular? Será que eu devia rotular outros exemplos? Quais exemplos, né? E aí a gente fala, então vamos lá e vamos rotular tudo. Pronto, está resolvido, né? A gente rotula tudo e não precisa ficar pensando nesses erros. Mas aí a gente acaba com isso aí, que a gente volta no problema que pode ser muito custoso rotular. E aí, enfim, a gente tem que ter alguma solução para isso. E a solução para isso vem de um novo tipo de aprendizado, que é esse cara que está, deixa eu botar minha caneta aqui, esse cara que está aqui, ó, é o aprendizado ativo. Então isso aqui é do livro texto, né, da disciplina, que não fala muito sobre aprendizado ativo, mas enfim. Aqui ele fala, né, é um conjunto, você tem um conjunto de objetos rotulados e não rotulados em um oráculo. Não é Matrix, mas você vai ter um oráculo. E eu vou explicar melhor o que é isso aqui, tá? Mas o ponto é que o oráculo vai te ajudar a rotular. A ideia principal, né, os benefícios esperados, eu acho que é fácil de ver aqui nessa figura. Que tem esse Active Learning Literature Survey aqui de 2010, dá para atualizar muito mais, mas ele é bom porque ele tem umas análises teóricas, e olha esse esperado aqui, ó, de fato. Existe a questão de valor esperado, de quanto que você vai melhorar, e assim por diante, tem umas coisas teóricas. Dá uma olhadinha nesse material que está aqui, que ele é bom. Eu não vou me aprofundar muito no tópico de hoje aqui. Mas o ponto principal é o seguinte: imagina que os meus dados são esses daqui, e esses rótulos aqui eles não existem, né? Esses rótulos são os rótulos esperados para esses dados, etc. Eu consegui obter todos eles, mas eu não tinha rótulo de ninguém, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar de uma forma completamente aleatória e dar para alguém rotular. Aí pode ser que aconteça alguma coisa mais ou menos desse jeito. Então a pessoa rotulou esses vermelhinhos aqui, esses verdinhos aqui. E aí eu vou acabar achando um modelo que vai me dar essa divisão entre as classes. Que se você pegar aqui, ó, um negócio que é mais ou menos aqui, não parece tão bom assim, né? Tem uns erros aí, uns vermelhinhos aqui, uns verdinhos principalmente para cá, né? Agora, se eu pegar uns caras que estão mais perto da fronteira, alguma coisa assim, eu consigo um modelo que me dá essa linha de divisão que está aqui, que já é alguma coisa mais, vamos ver se eu consigo, alguma coisa por aqui, tá? E a acurácia dele vai ser melhor do que aquela que eu tinha conseguido anteriormente. Então, beleza. Então eu preciso saber quais são os exemplos que eu vou dar para alguém rotular, de tal forma que eu consiga ter um classificador bom, né, melhor do que se fosse aleatório, por exemplo. Quando eu faço isso, né, de novo, é esperado. Esperado é que aconteça alguma coisa desse jeito. Então, a gente vai, vou chamar de queries, né, já vou dar esse nome. A gente vai fornecendo para alguém rotular. Então, eu já dou esse spoiler que o oráculo, no fim das contas, geralmente é alguém. Existem técnicas aqui não, mas deixa isso para outra aula aí de aprendizado auto-supervisionado, que toca um pouco mais nesse tipo de coisa. Por enquanto, vamos pensar que o oráculo é um ser humano. Então, eu vou lá, dou 1, 2, 3, 4, 20, 40, 60, 80, 100 exemplos para um ser humano rotular. Se eu der de forma completamente aleatória, ele vai ter essa curva aqui, ó. Ele vai ganhando acurácia, é óbvio, né? Mas só que ele demora mais, né, para chegar num ponto interessante. Na verdade, a acurácia vai sempre ficar abaixo do que se eu tivesse uma boa estratégia para pedir para a pessoa rotular, né, que é essa outra curva aqui de cima. Então, vou estar sempre acima, tá? Então, a ideia é conseguir fazer isso. E como é que eu faço isso? Eu faço isso num processo iterativo. Então, essa figurinha aqui ela é bem bonitinha, né? O nosso objetivo sempre é esse aqui, ó, o modelo de aprendizado de máquina. O que eu tenho inicialmente é isso aqui, ou pelo menos com alguns rótulos, depois eu falo sobre inicialização. Mas a ideia é, a partir desse conjunto de não rotulados, geralmente a gente chama simplesmente de U, e o rotulado vai ser de L, igualzinho em semi-supervisionado, tá? Igualzinho em OCC e Positive and Labeled Learning, beleza?
Então eu tenho, o OCC não tem o unlabeled, mas vocês entenderam. Eu tenho aqui o unlabeled pool, né? E aí eu seleciono queries. Essas queries são os exemplos que eu vou mostrar para o meu anotador, para ele colocar um rótulozinho para mim. Ele vai devolver isso para um conjunto de dados, que na verdade é um subset dos dados todos que eu coletei, que é rotulado. Então esse subset L. Com esse subset L, eu aprendo um modelo. E aí eu tenho esse modelinho novo. E aí eu aplico esse modelo nesses dados que estão não rotulados. E aí eu vou ter algum jeito de escolher isso aqui e vou passar para a pessoa e eu fico nesse ciclo. Beleza? Esse Learner Model, só que eu já vou fazer uma observação, é o seguinte. Se você estiver trabalhando com uma árvore de decisão, algum modelo mais clássico não baseado em otimização, de fato é Learner Model. Você começa ali do zero, você aprende um novo modelo. Se você estiver trabalhando com otimização, uma rede neural, alguma coisa assim, você consegue dar uma atualizada no seu modelo. Existe o problema de atualizar o modelo, né, rodar uma outra época, que você vai enviesando ele, você pode cair em mínimo local. Mas é uma possibilidade você atualizar modelo em vez de aprender um do zero, beleza? Tá. Só que aí, ok, eu entendi esse processo e aí gera-se um monte de questões. Por exemplo, quem que eu vou usar como query? Eu preciso escolher essa query aqui. Opa, a rosa estava mais legal. Como é que para responder isso, eu preciso gerar outras perguntas. Como é que eu vou estimar um valor numérico mesmo, para me ajudar nessa escolha? Eu preciso disso, certo? Senão eu vou estar no aleatório. Outra coisa, como é que eu faço para escolher os primeiros exemplos? Então aqui seria a seed, né? Considerando que eu comecei num cenário completamente não rotulado. Então aquela primeira escolha, aqui, a primeira escolha aqui, ó, esse select queries na primeira iteração, é a tal da seed, tá? Semente. Outra coisa, quantos exemplos que eu forneço ao oráculo? Tanto por vez quanto no total. Existem estudos com as duas coisas, tá? De você dar uns pequenos batches para o cara ou você dá um por um. Mas um por um faz mais sentido se, né, se a gente tiver aí com uma coisa que dá para fazer online. Então você tem uma resposta rápida, atualiza, já manda pro cara. Faz uma resposta rápida, atualiza, já manda pro cara. E esse cara aqui que tá anotando, ele vai ter 1 segundo de delay de uma anotação para outra. Tudo bem, tá? Senão você dá em pequenos batches. Ok, outra pergunta. Como que eu faço para reduzir os vieses inseridos? Eu vou explicar um pouquinho melhor depois, mas se você está usando uma árvore de decisão, gerando uma árvore de decisão para rotular exemplos, e aí você usa isso de alguma forma para escolher novos exemplos para rotular, você está enviesando bastante, né? Você está levando o seu modelo a aprender sempre a mesma coisa e assim por diante. Como é que a gente faz para reduzir um pouco disso, né? Você vai acabar dando um overfitting, alguma coisa nesse sentido. E o custo computacional? Porque o negócio é iterativo, fica rodando, rodando, rodando. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas perguntas aqui. Primeira coisa é sobre a escolha das queries. Bom, a seed pode ser aleatória. Né? Se for um conjuntinho pequeno, você dá um batchzinho pequeno para a pessoa rotular, pode ser aleatória. Aleatório geralmente garante um pouquinho de diversidade, mas se você quiser um pouquinho mais de informação do que simplesmente aleatório, você pode, por exemplo, fazer um agrupamento. Né? Então você está com caminhos, joga um K, esse K vai depender de quanto você vai dar para a pessoa rotular. Então vamos supor que a pessoa vai começar rotulando 50 exemplos. Aí você joga um K igual a 10, e aí para cada um dos 10 grupos você pega 5 exemplos e dá para o rotulador, tá? Que é o oráculo. Beleza, a seed está resolvida, mas e depois? Né? Bom, vamos lembrar desse exemplo aqui. Nesse exemplo, ele, né, parece que ficou bem claro aqui que ele está dizendo, olha, vamos pegar todo mundo que está perto da fronteira de decisão. Isso é bom por um certo lado, porque você está conseguindo ajustar melhor ali a fronteira de decisão, né? Desculpa, a função de decisão ali, o seu modelo, tá? Não é bom você pegar esses caras aqui, ó, por exemplo, esses caras aqui. Porque senão você está só colocando exemplos que não vão ser muito efetivos ali, né? Você vai estar caindo meio que aqui, tá? Ok. Mas aí eu vou pegar só os caras que deveriam estar realmente na borda, né? Será que não vale a pena eu dar pelo menos um pouquinho de diversidade, que nem esses triangulinhos que saíram um pouco aqui, né? Ou talvez pegar um outro exemplo aqui.
Na verdade, sim, é muito bom, tá? Os estudos mostram que é bom ter um pouco de diversidade, mas de fato é mais importante você pegar quem está mais perto da fronteira, ou seja, os exemplos mais difíceis para o seu modelo. E aí tem essa figura aqui nesse survey que eu acho que ela é muito legal. Então, esse aqui é um problema de 3 classes, tá? Essas figuras, elas representam um score. Então, aqui é o score para uma das classes, que vai de 0 até 1. Aí, esse é o score para outra classe, vai de 0 até 1. Esse é o score para outra classe, vai de 0 até 1, tá? Então, nessa pontinha aqui, ó, você tem um score de classificação 1 para essa classe e 0 para as outras duas. Deu para entender esse triângulo? E aí, ele mostra como é que fica... como é que ficam, né? 3 diferentes scores de incerteza nesse triangulinho aqui, tá? O primeiro é o least confident. Least confident é basicamente o seguinte: você pega o mínimo de 1 menos o score de cada classe, tá? E aí você itera em I aqui, beleza? Então, para a classe 1, deu 0,3. Para a classe 2, deu 0,2. Para a classe 3, deu complemento de 0,5. Então, o seu scorezinho aqui, né, de incerteza, ele vai ser 1 menos 0,2, que é igual a 0,8. Beleza? Esse que é o ponto. Então, quando você tem o least confident, o que vai acontecer é que aqui nesse meinho aqui, ó, bem nessa meiuca, você tem um score bastante alto. E aí ele vai se distribuindo, né? Ele vai diminuindo nessas direções aqui, tá? E aí você pode usar esse cara como probabilidade de você pegar um determinado exemplo. Então, essa métrica aqui para você escolher, né? Vai te fazer o seguinte, vai te dar os exemplos que você está com maior dificuldade pensando num cenário bem multiclasse, tá? Que você não consegue decidir entre, no caso aqui, as 3 classes, beleza? Quando você vai para esse margin, o margin ele já é PI, não, a probabilidade da classe I menos probabilidade da classe J em módulo, e aí você pega o valor mínimo. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que você está pegando, comparando de 2 em 2 classes, tá? Então você está vendo a divergência no score que o seu classificador está pensando ser de 2 em 2 classes, tá? Então aquele que tiver a maior dificuldade entre 2 classes, um par de classe, vai ter uma probabilidade maior de aparecer nas suas queries, né? Então ele não vai ficar só aqui no meio, mas ele vai para cá e para cá, ó. Esse cara aqui então seria o difícil de decidir entre essa classe e essa classe. Aqui é o cara difícil de decidir entre as classes dos eixos opostos, né? Então você vai ter probabilidades iguais. E aí, quando você está indo mais para os vértices, que é onde você tem mais certeza sobre uma classe, aí você diminui a probabilidade. Você nunca vai pegar um cara que está aqui, tá? Você vai pegar bastante caras que estão aqui e poucos caras que estão aqui, dando aquele um pouquinho de diversidade que eu comentei agora há pouco. Beleza, e por último a gente tem a entropia. Entropia, eu não vou colocar a equação da entropia aqui, que é aqueles menos log e tal, das probabilidades. Isso aqui você vê na aula de árvore de decisão, tá? Mas ela é um pouco mais espalhada, né? Como dá para ver aqui, assim. Então você vai acabar dando um pouco mais de diversidade, um pouco menos de exemplos de borda. Beleza, continuando, né? Quando a gente para, depende. Se você tiver um orçamento, seja de tempo, seja realmente de dinheiro, a gente tem que perguntar o seguinte: quanto custa cada anotação? Então, cada domínio vai ter uma dificuldade diferente de se anotar, né? Se for um texto, tiver que ler um texto inteiro para fazer uma anotação, é bastante custosa uma anotação. Se eu tiver que olhar uma figura e falar se é cachorro ou gato, é menos custoso, então você diminui um pouco o custo. Se você juntar, né, com qual orçamento, com quanto custa cada anotação, você divide um pelo outro, você sabe quantas iterações que você pode fazer, tá? E aí você limita por iterações. Outra coisa é sobre a estabilidade, né? Se a sua acurácia parou de aumentar, ou qualquer outra medida de avaliação que você está usando parou de aumentar, ou seja, convergiu, você continua anotando, continuando melhorando o modelo, anota, não muda o modelo, para, tá? Então, vamos voltar naquela curva lá no começo. Essa aqui, né? Pode ser que eventualmente isso aqui faça, eventualmente parece que estava acontecendo isso já, né? Isso aqui faça assim, ó. Não aumenta a acurácia, não tem porque você continuar.
rotulando, tá? Esse que é o ponto. Beleza, sobre o viés de seleção. Vou até ler exatamente do jeito que eu escrevi aí, até para ver se não está errado. Como a gente usa um classificador para escolher as queries, para treinar um novo modelo usando o mesmo algoritmo, isso pode convergir rápido para alguma coisa muito enviesada. E pode ser, por exemplo, overfitting. Tá? E agora? Bom, tem algumas técnicas diferentes, né, para a gente contornar esse viés de seleção. Uma delas é ensemble, que eu também tenho aula sobre isso, né? Então você ensemble de modelos homogêneos, desculpa, heterogêneos. Tá? Então você coloca um SVM, um KNN, um NVBase, blá 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 blá. E aí você faz ali uma média, pega votação maior, né? Votação maior não, desculpa, você pega o score maior, né? Tem várias regrinhas diferentes para você escolher ali a incerteza, né? Escolher, desculpa, o score combinado para você jogar naquelas medidas de incerteza e aí você tem uma probabilidade para a seleção, tá? Uma outra coisa é que você pode usar modelos diferentes mesmo para cada etapa, no sentido de que eu tenho, por exemplo, tá? Eu tenho uma árvore de decisão para ser o meu seletor de queries, só que na verdade eu estou treinando um SVM. Beleza? E você tira o viés de seleção, mas ao mesmo tempo você está explorando duas coisas diferentes. Então tem alguns problemas aí também, de que não necessariamente a fronteira de decisão que o SVM está interessado é a fronteira de decisão que a árvore de decisão está com dificuldade, ou vice-versa. Tá bom? Mas é possível para tirar esse viés de seleção. Outra coisa é você usar modelos mais instáveis no todo. Então, instabilidade, eu falei sobre isso para criar ensembles de modelos homogêneos. Então, o Random Forest ele usa árvore, por quê? Porque árvores são instáveis. Qualquer mudança que você faz, você pode mudar a árvore inteira. Talvez isso seja interessante. Se você coloca 2, 3 novos rótulos, né, novos exemplos rotulados, e a árvore mudar bastante a estrutura, então esse viés está um pouco mais difícil de ser alcançado, né, de acontecer. Só que ao mesmo tempo, às vezes esse modelo não é tão bom. Então você pode estar trabalhando com um modelo que não é tão bom, só por causa do viés de seleção, não é uma vantagem, tá? Então tudo isso vai depender do domínio, vai depender de alguns experimentinhos iniciais, né, fazer aquela provinha de conceito antes, a famosa POC, né? Para a gente ter uma ideia se está valendo a pena o que a gente está fazendo, tá? Senão a gente troca. Sobre o custo, porque afinal é iterativo, eu tô falando para vocês fazerem ensemble no meio, etc. E aí vai ficar custoso. Não tem muito o que fazer em termos de custo computacional. Na verdade, a gente está trocando o custo do ser humano por um custo computacional. Geralmente vale mais a pena, né, pensando em qualidade do modelo. Mas tem sim algumas coisas que você pode minimizar. Por exemplo, fazer sampling. Em vez de você fazer a busca, né, rotular todo mundo, para poder escolher quem vai ser o próximo rotulado, você faz um subconjunto aleatório dos seus dados e desse subconjunto aleatório aí você escolhe as queries. Tá? Outra coisa, eu estava falando anteriormente, né, modelos menos custosos, uma árvore de decisão, você tem os problemas e as vantagens que eu falei no slide anterior, não vou entrar nesse ponto. Uma outra coisa é que aprendizado ativo ele é muito legal para fluxo de dados. Tá? Então, o aprendizado ativo toca em todas as outras coisas de aprendizado que a gente viu. Por exemplo, aprendizado semi-supervisionado pode ser usado? Pode, se você colocar uma seed e esparramar os rótulos uma, duas iterações, você vai ter bastante exemplo. Aí você usa o aprendizado ativo. Aí você tem novos exemplos. Aí você espalha um pouco, né? Você pode usar as duas coisas juntas. E vai tocar também em aprendizado em fluxo de dados, o que é interessantíssimo. Se você lembrar da minha aula de fluxo de dados, eu falo sobre mudança de conceito. Então imagine que você tem um modelo de aprendizado de máquina que está indo mal, né? Porque mudou algum conceito, ele não consegue mais não consegue mais classificar, não consegue mais fazer qualquer coisa. A gente falou especificamente de classificação naquela aula. Então você precisa de novos dados. Isso é classificação? Rotulados. E como é que você faz? Um dos jeitos é fazer Active Learning, é você parar ali, tirar seu modelo de produção, ou enfim, deixar rodando e fazer esse update rápido, né? E aí pegar um anotador para ele te dizer o que foi que mudou, como é que foi que mudou, e deixar o seu modelo aprender. E vocês estão vendo a mesma imagem que vocês viram antes. Só que tem uma diferença muito grande que está implícita aqui. Essa questão de selecionar queries, você pode pensar nela em fluxo. Você pode selecionar as queries só no último batchzinho. Você pode ir selecionando, geralmente é o mais comum, né? Você vai selecionando queries durante o fluxo como um todo, só que você tem um mecanismo de jogar queries fora, né? Jogar exemplos fora.
Então você vai escolhendo o que eu quero dar para o meu anotador, o que eu quero jogar fora, o que eu quero dar para o meu anotador, o que eu quero jogar fora. Isso se eu for fazer um fluxo realmente contínuo, tá? Não só na mudança de conceito. Se for para mudança de conceito, geralmente é o último batchzinho. E ainda assim você pode escolher os caras para jogar fora, tá? Outra coisa também é que o seu conjunto de dados rotulado não vai necessariamente ter rótulos de todos os exemplos desde o começo. Lembra? A gente precisa ter algum mecanismo de esquecimento. Então, se você vai treinar um modelo do zero, é bom que ele treine num último batch e não que ele pegue aquele batch inicialmente rotulado, senão você esqueceu que pode ter existido a mudança de conceito, você está fazendo ele aprender uma coisa que não existe mais. Então, beleza. Se você acha que é só um aprendizado incremental, aí beleza, você pode ir colocando, simplesmente jogando exemplos rotulados aqui. Em vez de learn a model, você update a model. Tá? Então, very fast decision tree da vida, algumas coisas que são incrementais, você pode usar aqui nesse lugar. Beleza? Esse é um slide para mostrar, olha como, primeiro, é diverso e segundo, como toca em tantos outros assuntos. Tá? Então, o aprendizado ativo é bastante interessante nesse ponto. Uma outra coisa, assim, só para mostrar, olha, até onde dá para ir, né? Tanto para o modelo pré-stream como o pool-based, que é o não-stream, uma coisa que eu posso fazer que me ajuda a evitar viés de seleção, que me ajuda a melhorar a generalização do meu modelo, é colocar uma coisa baseada em data augmentation no meio, que é você criar novos exemplos. Então pode ser de fato ser sintetizado zero, tem poucos domínios que isso realmente é válido, ou você fazer alguma coisa que seja um data augmentation, uma distorção de algum dos exemplos. E aí você joga todo mundo aqui, ó, e aí você faz a seleção da query aqui. Primeiro, você decide queries reais, naturais, você gera algumas novas, junta tudo, decide nesse bolo quem você vai dar para o cara anotar. Então ele vai acabar anotando algumas queries que são exemplos que realmente foram observados, algumas outras que foram observados mais distorcidos, ou gerados do zero, tá? Dando um poder de generalização um pouquinho maior para o modelo e evitando alguns dos problemas que a gente viu anteriormente. Eu vou mostrar aqui um exemplo prático de uma ferramenta. Eu coloco inicialmente aqui PLN, mas depois eu vou mostrar aqui na imagem. Então, PLN é um exemplo, PLN é processamento de língua natural, que você tem tarefas bastante custosas para anotação. A classificação de texto mesmo já é uma. Então, imagina que você tem que ler um texto jornalístico e falar se ele é de esporte, se ele é de política, se ele é etc. Você tem que ler, então demora. Uma outra pior ainda, reconhecimento de entidade nomeada. Então, no texto você anota uma palavra ou duas, né? Tokens, na verdade, um token, dois tokens. Então, você anota N gramas, seja 1, 2, 3 gramas. E você fala, olha, isso aqui é uma pessoa, ou isso aqui é um animal, ou isso aqui é uma planta, ou isso aqui é um objeto, e assim por diante. Tá? Essa notação é bastante cara. Então, nesse ponto, o aprendizado ativo pode trazer um benefício bastante grande. E tem algumas ferramentas para anotação de texto que são bem legais, que são visuais e etc. E eu vou falar sobre o PROD. Tá? Eu pesquisei, eu acho que talvez o Docano seja mais comum para anotação de texto do que o PROD, mas o Docano tem aprendizado ativo no seu roadmap, hoje, no dia que eu estou gravando essa aula. Né? Não existe aprendizado ativo no Docano, e o PROD usa aprendizado ativo, tá, no back-end. Então eu coloquei aqui um exemplo aqui de como que funciona na prática, porque o aprendizado de máquina é para ser invisível ao usuário. Né? A pessoa que programou o PROD tem que colocar um aprendizado ativo lá no back-end. Tá? Para mim, usuário, eu vou ver isso aqui. Ó. Tem um textinho aqui, vou selecionar ele aqui. Tá bom, esse aqui eu nem olhei. Né? TikTok, deve ser entertainment, não olhei direito. Tá? Talvez tenha technology. Aí eu anoto esses caras e dou um next. E aí, já vai ter um exemplo selecionado para mim, provavelmente. Ele vai me dar o próximo exemplo, mas enquanto eu anoto o próximo, ele dá um update no modelo para me dar mais um depois. Então, essa anotação ela vai ficar talvez cada vez mais fácil, mas com certeza cada vez mais nos exemplos mais difíceis. Não de rotular, mas para o modelo. Tá? Talvez para rotular também, mas o que importa é que talvez eu tenha que rotular muito menos exemplos para conseguir um bom modelo. Uma outra coisa que o PROD faz, ele já te dá uma possível rotulação inicial. Eu tirei daqui de baixo da imagem, mas aqui tem um negocinho, acho que é isso aqui, assim. Que é um check, vai para o próximo,
não, isso aqui está errado, ou zera, não quero, quero anotar isso aqui, mas zera, né? Limpa tudo. Esse cara vem, isso aqui é para reconhecimento de identidade nomeada. Esse cara vem, ó, março de 2014 é uma data. Apple é uma organização, iPhone é um produto, né? Essa aqui é uma pessoa, isso aqui é organização. Ele vem anotado. Eu posso colocar novos rótulos, eu posso tirar alguns desses caras, mas ele já vem para mim com uma configuração inicial, o que provavelmente vai me ajudar muito. E a cada iteração vai ficando um pouco mais fácil para rotular. Vai chegar um momento que eu vou simplesmente dar uns check aqui, ó. Passa para a próxima, beleza? Algo parecido para anotações de imagem, tá? Então aqui é aquela anotação de classificação por região, tem um nome para isso, tá? Aqui eu confesso que agora eu não lembro, não vou parar a aula e olhar só por causa. Mas aqui a pessoa foi lá, desculpa, o aprendedor ativo, em inglês fala Active Learner, tá? O Active Learner entende que isso aqui é uma pessoa, que isso aqui é um skate. Mas eu posso muito bem falar, beleza, então tá, mas só que isso aqui, ó, opa, isso aqui não é um skate, né? Eu coloquei azul, isso aqui é um skate. Aí eu vou lá e dou uma anotada, né? Isso aqui é uma pessoa, eu vou lá e anoto várias pessoas. Isso aqui é uma pessoa, isso aqui é uma pessoa. E se eu quiser anotar todo mundo lá no fundo. Mas pelo menos ele já me deu duas anotações ali. São duas anotações a menos que eu tenho que fazer, nesse caso específico. Bom, e é isso, né? Tudo que eu falei nessa aula, meio que eu coloquei uma reticência no final, porque é muita coisa mesmo, tá? Mas aprendizado ativo é legal, é importante e está sendo cada vez mais usado. Então é importante ele estar aqui uh, nas minhas aulas, beleza? Estudem. Tchau.